Olá, boa noite! Boa noite, colegas enfermeiras! Sejam muito bem-vindas à nossa live ao vivo de perguntas e respostas sobre controle de infecção. Hoje eu vou mostrar para vocês que estão me perguntando sobre os questionamentos específicos da atuação do enfermeiro no controle de infecção no seu dia a dia. Então, eu sou Vanderleia, sou enfermeira, especialista em controle de infecção e ajudo enfermeiras a construir carreira e aumentar sua renda atuando nessa área tão importante. E hoje chamarei o Tennyson, que é da minha equipe, para fazer as perguntas que recebemos essa semana. São muitas perguntas, selecionamos algumas para que a gente consiga responder da melhor maneira possível. Podem interagir aqui conosco, que no decorrer da live nós iremos responder, ou será na próxima quinta-feira. Vamos começar com as perguntas. Separei algumas, viu? Sim. Para ter algo similar. Coloquei algumas na questão de ser mais específico, com tratamento, com doenças, como vocês atuarem. Né? Semana passada foi mais a questão dos desafios, dessa vez vai ser uma pegada um pouco diferente. Então, questão não, pergunta um, quais são as infecções hospitalares mais comuns e suas causas? Então, as infecções mais comuns são infecções institucionais, que nós chamamos de IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde, que são adquiridas dentro da instituição a partir de 48 horas de internação, são as infecções de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do sítio cirúrgico, do trato urinário relacionada à sonda vesical de demora, são as mais prevalentes, que nós temos o desafio diário, então, de fazer as orientações e monitoramento para ver se esses índices aumentam, o que nós temos que fazer, intervenções junto com as equipes de saúde, e são equipes multidisciplinares, então é um desafio, porque a gente precisa mudar a cultura, né, para as boas práticas de todos esses profissionais. Não é pontual, porque todos os profissionais de saúde são importantes no processo, desde a equipe da autogestão quanto a equipe da higienização, porque o trabalho é de forma horizontal, não é de forma vertical. Todo mundo é importante nesse processo. Então, os nossos desafios quanto prevenção dessas infecções vai desde a higiene e desinfecção do ambiente, a higienização das mãos, o uso racional de EPIs, as boas práticas na hora da manipulação dos dispositivos, todos esses itens, nós temos a obrigação de orientar as equipes, fazer o monitoramento se está ocorrendo uma adesão e dar o feedback posterior a isso para a equipe lá que está atuando diretamente na assistência à saúde. Ok. Pergunta 2, foi colocado até ontem, se eu não me engano, foi ontem nos stories. Qual a importância do controle e da qualidade da água? Nossa, é um assunto de grande relevância. Teve, há quase 20 anos atrás, várias mortes de pacientes da hemodiálise, e até há poucos dias veio uma recordação triste, né, dos pacientes que morreram por contaminação da água. E a partir de então, várias legislações, tem uma bem atual, que é de 2021, se não me falha a memória, isso, 2021, a portaria 888, que trata, então, da questão da potabilidade da água, da questão físico-química, da bacteriologia, da análise periódica. Então, todos os setores da instituição têm uma periodicidade de coleta de água. Um laboratório referenciado que seja específico para análise da água. Então, por exemplo, a hemodiálise tem um cronograma de coleta, semanal, mensal, trimestral, todo o cronograma. O CME tem o seu cronograma e tem as questões institucionais. Então, vários outros setores fazem análise. Por quê? Para garantir a qualidade dessa água para a saúde humana. Isso está em legislação e é para a segurança do paciente. Mas, falando do controle de infecção, nós temos que estar com os olhos bem atentos. Por quê? Temos que ter o protocolo de qualidade da água bem estruturado, atualizado, revisado periodicamente, avaliar se contempla essa legislação, atualizar, fazer rotatividade dos pontos de coletas. Se tiver alguma alteração, se aparecer uma bactéria ali na água, preciso fazer um plano de ação junto com a equipe lá da ponta para corrigir. Realizou a correção, faz a nova análise e, se vier resultado negativo, ok. E se não vier, tem que descobrir as possíveis causas. Já vários locais, né, têm históricos de ter tido problemas com água e quem é a parte prejudicada são os pacientes. Interessante.
a gente é leigo, não tem essa noção, enquanto detalhista essa questão da água, né? A qualidade da água. Né? Pergunta 3. Como identificar os primeiros sinais de uma infecção em pacientes internados? Então, eu gosto de citar muito exemplos, tanto nos treinamentos que a gente realiza, o exemplo a gente grava melhor. Por exemplo, minha filha fez uma cirurgia de grande porte no ano passado. Ela é uma jovem, rígida, não tem doença nenhuma, foi fazer uma cirurgia que teve um tumor renal que infelizmente apareceu. O que acontece? Chegou, fez o procedimento cirúrgico, ficou internado 2 dias. Aí, dali 2 dias começa a aparecer vermelhidão no local do sítio cirúrgico, febre, dor, rubor, calor no local, alteração no hemograma. E aí, o que está acontecendo? Abre um ponto, começa a drenar. Aí fica o start. Pode ser, deve ser, é uma infecção do sítio cirúrgico. Tem sinais clínicos, alteração de exame e drenagem de secreção. Não tem como negar. E por vezes faz uma cultura ali do local e cresce uma bactéria. A bactéria aí está comprovado que é uma infecção relacionada à ciência e saúde e uma infecção de sítio cirúrgico. Esse é um dos exemplos. Agora, vou citar um exemplo de uma infecção, uma IRAS, infecção relacionada à ciência e saúde do trato urinário. O paciente veio para o hospital para fazer uma cirurgia de próstata ou qualquer outra cirurgia. Mas ele precisou passar esse catéter vesical de demora. E a partir daí começou com dor suprapúbica, a urina ficou turva, apareceu grumos, fez febre. O médico pede uma urocultura. E nessa urocultura aparece mais de 100 unidades formadoras de colônias de uma bactéria patogênica. Vamos citar a mais comum, Escherichia coli. Dentro dos critérios epidemiológicos de controle de infecção, é uma infecção do trato urinário associada à sonda vesical de demora. Preciso registrar, a equipe precisa acompanhar esse paciente e essa notificação vai para a Anvisa. Então, é dessa forma que nós identificamos alterações clínicas, né, e sinais e também os exames para correlacionar e comprovar que foi uma infecção que teve um germe patogênico ali causador dessa infecção. E como que transmitiu será essa infecção? Pode ter sido através das mãos contaminadas, quebra da técnica séptica ali na inserção da sonda, pode ter sido equipamentos médicos contaminados, houve alguma falha nesse cuidado que ocasionou, então, essa infecção relacionada à ciência e saúde. Wanderlei, esses casos de infecção que você citou, as pessoas colocaram no hospital, na justiça, para pedir indenização, aconteceu alguma coisa desse tipo? Já tem documentários, inclusive no Brasil, casos de processos contra instituições de casos de infecção. Claro que isso a gente não entra no mérito de falar quem tem ou não tem a razão, mas existe sim. Com certeza a gente tem que aí comprovar que não foi, que poderia ter acontecido, enfim, várias justificativas. Mas é uma questão muito importante. Ok, vou para a pergunta 4. Qual a diferença entre infecção comunitária e nosocomial? É isso? E Nosocomial? toda infecção nosocomial é uma infecção hospitalar. Nosocômio. Na antiguidade, os hospitais eram chamados de nosocômios. Então, como que é uma infecção comunitária? O que é uma infecção comunitária e uma infecção nosocomial, hospitalar, uma infecção relacionada à ciência e saúde? O Tennyson chegou na instituição de saúde da cidade dele e ele já chegou com tosse, febre, com dificuldade para respirar. Aí ele faz um raio-x, tem consolidações, faz um exame do escarro, tem uma bactéria da comunidade, e isso na chegada. E significa que ele chegou com uma infecção. Essa infecção é comunitária. Não posso relacionar essa infecção pulmonar do Tennyson com o meu hospital. Agora, o paciente chegou no hospital por uma queda. Caiu, bateu a cabeça, só veio para certificar que tinha lesão, fratura, e precisou ficar internado para fazer alguns exames e precisaram ter um acesso nele, um acesso periférico, acesso venoso para fazer medicação para dor. Aí começa, no local da inserção do catéter, ficar vermelho, com calor, o paciente começa a fazer febre, dá tremores, que a gente chama de bacteremia. E aí? Isso a partir de 48 horas no hospital. É uma infecção hospitalar.
porque o paciente veio por uma causa, a partir de 48 horas dentro da instituição, ele começou a apresentar sinais e sintomas de infecção. E aí, a equipe solicita uma hemocultura, que é um exame de sangue, e aparece uma bactéria, uma bactéria colonizante da pele. Essa contaminação foi ali no local da manipulação. Pode ter sido na inserção do dispositivo, pode ter sido durante as manipulações, porque quando vai fazer uma manipulação do catéter, precisa higienizar as mãos, utilizar álcool suave, fazer a fricção de 10 segundos no mínimo, de 5 a 15 segundos, para deixar livre ali o lumen do dispositivo de bactérias, de matéria orgânica. Então, a importância de ter essas ações de controle de infecção bem disseminadas dentro da instituição de saúde para que não haja essas ocorrências que são reações adversas e infecciosas. Impressionante, hein? Vou para a dúvida 5. Como as infecções por MRSA podem ser prevenidas no ambiente hospitalar? Então, essa sigla é muito comumente utilizada, mas como eu tenho colegas enfermeiras aqui, que são colegas que estão iniciando, outras estão com interesse em fazer carreira, aumentar sua renda atuando no controle de infecção, vamos resumir a sigla. MRSA é Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, essa bactéria é causadora de infecção de corrente sanguínea e outras infecções e causa óbitos. Tem vários estudos trazendo sobre o MRSA em pacientes da hemodiálise, que são pacientes que têm as defesas diminuídas e que foram a óbito por causa dessa bactéria. E o que a gente faz para prevenir? Questões básicas que a gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito. O que é isso? É ter um ambiente limpo, higienizar as mãos antes do contato com o paciente, antes de realizar algum procedimento limpo-asséptico, manipular o catéter venoso, após a exposição de risco a fluidos corporais, por exemplo, mexer na sonda vesical do paciente, após o contato com o paciente e após áreas próximas do paciente. Então, isso é o básico, é o número 1, higiene de mãos. A desinfecção do hub do catéter toda vez que for manipular, a questão do banho do paciente. Então, são vários itens que a gente deve considerar para prevenir a disseminação ou a colonização do Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Ok, então, percebe-se, hoje são perguntas bem mais técnicas, as suas respostas bem mais profundas, né? Sim. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo você falar com tanto detalhe na riqueza nas respostas, não? E lembrei agora do MRSA, que quando a gente precisa ter uma epidemiologia do hospital. Tem hospitais que precisam fazer a análise de quais os micro-organismos que estão presentes na sua instituição. Para quê? Para poder fazer o plano de cuidado. Se a instituição não tem altas taxas de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ótimo. Agora, se tem, precisa fazer o seu plano de contingência. É isolar o paciente, utilizar precaução de contato, utilizar o kit de sinais vitais de uso individual, né? Então, tem todo um cuidado, orientar a família sobre higiene de mãos, sobre não circular pelos corredores. Todos esses cuidados são fundamentais para evitar a disseminação desse micro-organismo. Ok. Pergunta 6. Quais são os protocolos para prevenir uma infecção por Clostridium difficile? É isso mesmo? Sim. Clostridium. Pode falar. Clostridioides, agora mudou o termo, difícil. Então, o paciente que usa fatores de risco, né, que usa muitos antibióticos, então ele tem uma predisposição a desenvolver essa infecção por Clostridioides difficile, que é diarreia intensa. Diarreia intensa, e é uma bactéria causadora de esporos. Então, a gente tem mais dificuldade em combatê-la, em eliminá-la do ambiente. Neste caso, o paciente é suspeita de infecção por Clostridioides, eu preciso isolar imediatamente em leito individual. E quais são as medidas para a contenção disso, para que não haja contaminação de outros pacientes? Isola o paciente, utiliza a precaução de contato, a equipe médica faz a solicitação de um exame, que é toxina A e B, ou um exame de imagem, que é um exame coloproctologia. Esqueci o nome agora, mas vai na endoscopia para realizar, fugiu o nome, mas é o exame de imagem do intestino. Faz o exame e aí avalia se o paciente vai tendo regressão dessa diarreia. E uma coisa importante é que o álcool não é efetivo para clostridioides. Então, precisa higienizar as mãos com água e sabão ou com clorexidina.
e utilizar aventais de manga longas e luvas ao entrar do quarto. E também é muito importante, ao sair, deixar toda a paramentação lá, deixar o mínimo possível de equipamentos dentro do quarto, para que não haja, então, maior risco de disseminação. O exame que você falou do intestino é colonoscopia ou Também, não é? colonoscopia. Exatamente, dá para ser confirmado por colonoscopia. Obrigada. Tá Ok, quebrando. tranquilo. Pergunta 7. Como a resistência antimicrobiana afeta o tratamento de infecções? Então, a resistência microbiana é um problema de saúde global. Temos números assustadores. Por quê? Porque usava-se antibiótico de forma à la vontade, né? As pessoas compravam na farmácia sem a receita médica. De uns anos para cá, que há proibição, só consegue comprar com uma receita médica e com orientações. Então, havia aquele uso demasiado de antimicrobianos e as pessoas não usavam o tratamento adequado até o final. Então, ficava-se algumas bactérias no organismo e essas bactérias com capacidade de mutação ficaram resistentes. Então, resistente a várias classes de antimicrobianos. E o que aconteceu? Como diz os nossos professores de microbiologia, as bactérias são muito inteligentes e vieram muito antes do que nós, né? Então, elas sabem como fazer o drible dos antibióticos. E o que acontece? A resistência microbiana. Então, são infecções difíceis de tratar, sem opções terapêuticas, risco de óbito, maior tempo de internação, maior custo, então, no atendimento com esses, e maior tempo da equipe no dispêndio do cuidado do paciente. E pense, o paciente poderia estar em casa com mais tempo de internação no UTI, a família sofre, é todo um contexto social de dificuldade. Então, a resistência microbiana é uma questão de saúde global. É o desgaste para a família, o desgaste para a empresa, né? Pensando nos custos. Sim. Glifosina se encaixa isso aí? Também, sim. Uhum. Aqueles preguinhos que o pessoal comprava e passava, não era, às vezes, nem bacteriano passava ali. Isso tudo acaba causando resistência, né? Que antigamente todo mundo comprava muito Rifocina, hoje não compra, tem que correr atrás de outros Outros medicamentos para uma métodos, né? ferida, né? E Uhum. hoje, o que você diria para a pessoa que tinha o costume de comprar o Rifocina para tratar a ferida de uma criança? Qual que seria o substituto? Tem substituto para... Higiene. Ah, Higiene. só higiene? Higiene. Só lavar? Se não for Então, lava muito bem, higieniza muito bem, que é a solução. Se for alguma infecção sistêmica, daí procura o médico, ele vai dar um medicamento sistêmico e talvez a vacina, mas com orientação médica. A gente sempre fala que os médicos estão aí qualificados para tratar de forma correta os pacientes. Então, lá no hospital, lá nas instituições de saúde, a cultura, graças a Deus, melhorada sobre isso. Tanto as equipes clínicas, as equipes da traumatologia, eles sempre, da vascular, sempre vêm fazer o feedback com o controle de infecção. É muito legal ver o quanto evoluiu o controle de infecção depois da Covid. Incrível, incrível. O quanto o controle de infecção está avisado, está tendo esse feedback com as equipes assistenciais, com as equipes médicas, dando orientações sobre o dimensionamento adequado de antimicrobianos, a hora de descalonar, vamos tirar, fechou o tempo. Por essa questão mesmo que nós acabamos de falar da resistência microbiana. ok, só um extra, André. Essas perguntas foram coletadas durante as semanas. Quem tiver interesse em deixar alguma pergunta, pode ser pelo direct, pelos stories, que aí a gente vai coletando essas perguntas e nas semanas seguintes, nas quintas-feiras, né, quartas ou quintas-feiras, separo, coleto essas perguntas e jogo aqui para você ir respondendo. Quem tiver alguma dúvida para tirar, esclarecer, na jornada, né, na caminhada para atuar no controle de infecção, pode ficar à vontade que eu cobro de Vanderleia para ela responder essas dúvidas. Então vamos para a pergunta número 8. Quais são os passos críticos no manejo de um paciente com sepse? Eu acho que fala assim, Vanderleia, sepse. Sim, S-E-P-S-E. sim. Sepse. Então, o manejo da sepse tem várias orientações e é muito importante esse desfecho, porque dependendo do olhar quando o paciente chega já com sepse, se esse olhar for imediato, é o olhar diferencial da equipe ali para salvar o paciente. Então, primeira coisa, reconhecimento da sepse. Depois, implementação dos protocolos gerenciados, avaliar quantos pacientes chegam na instituição com suspeita de sepse, quais eram mesmo sepse, se o tratamento foi adequado, não adequado, o desfecho desses pacientes teve óbito. Então, as instituições estão muito estruturadas nesse sentido para que o paciente não tenha piora clínica orgânica
com risco de óbito. Então, já tem a questão das culturas, o antibiótico na primeira hora, vários itens dos protocolos já implementados. Então, reforço para as colegas enfermeiras que as enfermeiras estão tendo um espaço muito grande no gerenciamento da sepse. Eu fui no Congresso de Infectologia neste ano e fiquei muito orgulhosa de ver o quanto as nossas colegas enfermeiras, falo da Lígia Abraão, que trabalha lá em São Paulo, que é uma dos membros, ela é membro da Rebran, que é da resistência bacteriana, a equipe da enfermagem que fez a Rebran, construiu a Rebran exatamente para trabalhar a questão do fortalecimento da enfermagem no manejo da sepse, no manejo da resistência microbiana, para reduzir. Então, muito importante. Foi incrível, assim, o trabalho que elas estão realizando na instituição lá em São Paulo. Posso para a próxima? Pode, sim. Pergunta 9. Como a vigilância epidemiológica contribui para o controle de infecções? Contribui muito. Então, a vigilância epidemiológica das infecções, ela detecta surto. Por exemplo, todos os meses eu acompanho o setor, uma UTI. Eu tenho a linha do tempo. Tantas infecções, está previsível naquele período. A gente tem a meta zero. Mas, pelo quadro clínico dos pacientes, pelo perfil daquela instituição, a gente pode ter mais ou menos a nossa linha do tempo. Uma infecção por mês, zero, enfim. A partir do momento que começa a aumentar a taxa, opa, liga o start porque tem coisa errada aí. Então, essa vigilância epidemiológica da infecção faz com que a gente consiga fazer intervenções valiosas antes que ocorra um desfecho grave na instituição ou no local onde foi encontrado um possível surto. Então, é esse olhar, né? Aumento de casos, por que está aumentando? O que houve de diferente aqui na instituição? O que houve nesse setor de diferente? É esse olhar. Outra questão também é a coleta de dados, a proposição de medidas de controle com a equipe que está lá, avaliar se as orientações foram eficazes, fazer testes, os famosos PDCAs, testar em pequena escala, ver se deu certo. Quem é dono do processo é o profissional técnico, a equipe que está lá, multiprofissional, que está direto com o paciente. Então, eles são os autores, eles que podem validar qualquer processo. Nós somos consultores. Nós prestamos assessoria, mas quem executa o processo são os profissionais que estão lá na beira do leito do paciente. Então, eles que têm que validar as ações e nos trazer se foram efetivas, se precisamos refazer o PDSA, revalidar. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Eu falo sempre para as minhas mentoradas que a gente tem que ouvir a equipe. Ouvir. Eu aprendi muito nesses anos de controle de infecção. Muito, 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 muito. A gente aprende cada dia. E aprende com o colega que está lá na beira do leito. Porque ele vai nos contar o que está acontecendo. Ele que ouve o paciente em 24 horas do dia, quem está à beira do leito. Então, eu sempre falo que isso tem que valorizar muito. E essa é a questão da vigilância epidemiológica, também dar atenção a quem está ao lado do paciente. E a divulgação, então, nós fizemos o papel de divulgação desses indicadores, avaliamos, também fizemos os treinamentos beira-leito, treinamentos institucionais, mostrando quais são as principais infecções, o que nós monitoramos, como é que está o indicador, o que nós podemos melhorar. Beleza. Ô, Wanderlei, só uma dúvida. Quando você fala equipe, você fala o pessoal, os profissionais de saúde da CCIH ou alguém específico, é o técnico, é o médico? A equipe multi, porque nós, dentro do CH, nós somos uma equipe multi. O médico infectologista, enfermeiras, farmacêutica, secretária, estagiárias da enfermagem, técnico de enfermagem, nós temos na equipe. Então, a nossa equipe multi é consultora das equipes multi lá da assistência ao paciente. A gente trabalha interligado. Eles são os que prestam assistência direta ao paciente e nós somos os consultores. Nós auxiliamos eles nas boas práticas para a prevenção das infecções. Elaboração de protocolos, monitoramento dos protocolos, a avaliação da adesão. Ok. Pergunta 10. Quais são os fatores de prevenção para infecções do trato urinário associadas ao catéter? A catéter. Catéter vesical de demora, a popular sonda vesical de demora. Então, o principal item para não ter infecção é evitar o uso do dispositivo. Item número 1. Avaliar se realmente o paciente precisa utilizar a sonda vesical de demora. Hoje em dia, a Anvisa mudou, a nomenclatura está catéter vesical de demora. Antigamente era sonda vesical de demora, então agora é catéter. Para as colegas que estão começando aí, já fica o termo novo. E a técnica asséptica na hora da inserção. O paciente está higienizado, o meato uretral está íntegro, limpo,
Estou com os meus materiais todos organizados, xilocaína de uso individual, para fazer a técnica da melhor maneira possível, sem quebra de técnica, porque o maior risco quando vai inserir o catéter vesical de demora é quebrar a técnica. Estaremos levando o germe diretamente para o canal urinário do paciente e dali 2, 3 dias já começa os sinais de infecção. Então, quebra da técnica é um dos pontos primordial que nós devemos ter o cuidado. Outra questão, a bolsa coletora, ali a bolsa de xixi, ela não pode ultrapassar 2/3. Tem que ter esse cuidado, porque pode ter o risco de refluir. Então, estará voltando urina para a bexiga. Claro que hoje temos as sondas com antirrefluxo, mas não são todas as instituições de saúde que têm esse dispositivo. Então, também tem que cuidar a altura dessa bolsa coletora, abaixo do nível da bexiga, não deixar ela passar 2/3 de urina. Na hora de esvaziar essa bolsa, utilizar um vasilhame de uso único, coletar para aquele paciente, higienizar após, estar devidamente com as mãos higienizadas, com luvas, com óculos, para evitar risco de respingos nos olhos. Então, tem todo um cuidado para a prevenção da infecção no paciente e também o risco de contaminação para o colaborador de saúde. E uma das alternativas seria tirar o quanto antes essa sonda vesical de demora e usar a condo, que é uma sonda que não é invasiva, só para não ter risco de o paciente ficar com lesão ali na região inguinal. E aí é uma solução, ou fazer cateterismo intermitente, que significa passar aquela sondinha de alívio em momentos que seja necessário. Outra questão para prevenir a infecção do trato urinário no paciente é a questão da fixação da sonda. A sonda não pode ficar solta. Ela tem que ficar fixada no homem na região suprapúbica e na mulher na raiz da coxa. Então, precisa estar fixada. E também educar a equipe de enfermagem para realizar, na hora da troca da fralda ou quando necessário, a higiene do meato uretral e a higiene perianal ali, próxima, para que evite, então, a proliferação de germes, de umidades. Isso é muito importante. Falando da sonda, tem inúmeras, nós daria uma live só para falar disso, mas eu falei o básico que eu lembrava agora e podemos aprofundar, mas é muito interessante. Então já fica aí um tema para você pegar e detalhar ao máximo. Sim. Mas só esse pouquinho que você falou já fiquei impressionante, de tanta informação, tanto detalhe, que a gente que é leigo, né, tem essa noção, esse detalhe, você falou a questão da luva, da coleta única, do óculos que pode respingar. Sim. Cara, impressionante. Então vamos para a última para a gente encerrar por hoje. Vamos. Pergunta 11. Como prevenir infecções de sítio cirúrgico em procedimentos de alto risco? Então, a prevenção de infecção do sítio cirúrgico, ela engloba também da outra live só para falar disso, mas eu vou falar dos itens básicos e primordiais. Então, vai desde a preparação do paciente, ali o banho pré-operatório. As instituições de saúde devem ter instituídos o banho pré-operatório. Para algumas cirurgias, é só indicado o sabonete. Para cirurgias de grande porte, é indicado clorexidina 2% de germante. Então, é fracionado por paciente, a equipe solicita, o paciente toma banho imediatamente antes da cirurgia. Também tem a questão da tricotomia antes, né, do ato cirúrgico e com tricótomo elétrico, não pode ser lâmina, para evitar risco ali de machucar a pele do paciente, abrir uma porta de entrada para germes. A questão do ambiente cirúrgico ser bem limpo, um ambiente limpo e desinfectado, não pode haver circulação de pessoas saindo da sala, entrando na sala. Alimentos jamais é proibido em sala cirúrgica. Então, são vários itens que devem ser observados. A questão do instrumental, que tenhamos garantia que foi um instrumental dentro dos parâmetros de qualidade, esterilizado, dentro da validade, isso é fundamental. A questão da antisepsia cirúrgica das mãos dos profissionais da cirurgia, toda a equipe, né, fazer antisepsia com produto adequado, a secagem correta, a calçar as luvas estéreis, tudo isso é fundamental. Outra questão importante é a profilaxia de antibióticos, que é preconizada 60 minutos antes da cirurgia. Também isso é um dos itens que entra na segurança do paciente e nós, controle de infecção, também monitoramos. A questão dos alimentos que eu já falei e o controle de pessoas. Não pode haver cirurgias que tenham, porque é risco de contaminação, é risco de germes naquele ambiente. Então, reduzir o máximo possível, manter a porta fechada e também, posterior a isso, cuidado na manipulação dos curativos. Curativos, higienizar as mãos antes de abrir o curativo, higienizar as mãos antes de trocar o curativo, ter o cuidado com aquele paciente, porque pensa a equipe que trabalhou lá na cirurgia,
suou, trabalhou. E aí, na hora que eu vou trocar o curativo, eu quebro a técnica. Vou levar germes para a cirurgia do paciente. É complicado. Então, nós somos esses olhos. E com certeza, a gente quer o melhor para o paciente. A gente jamais, como controladores de infecção, nós nunca trabalharemos de forma punitiva. Sempre orientativa. Porque hoje, somos nós que estamos lá no controle de infecção. Amanhã nós poderemos ser o paciente, poderemos estar lá sendo operado e a gente quer ser bem atendido. E qual é o maior desejo do cliente que chega na instituição de saúde? É sair lá melhor do que chegou. Perfeito. E é isso que nós temos que proporcionar aos nossos clientes. Ou melhor, que ele consiga sair da nossa instituição melhor do que ele chegou. Show de bola, André. Muito bom. Então, só para reforçar, quem tiver alguma dúvida, pode deixar as perguntas aí no direct, ou pelos stories, que a gente vai coletando e, ou na quarta ou na quinta-feira, possivelmente será às quintas-feiras, essa semana é uma exceção, a gente coleta essas perguntas e faz essa live aqui, para ir respondendo com bastante calma, com bastante propriedade e profundidade, né? Nossa mentora Vanderleia, a jogadora, para esclarecer essas dúvidas. Já temos várias outras questões para a próxima quinta-feira, que vamos fazer direto de BH. Mas a gente conta durante a semana. Beleza, então boa noite. Boa noite. Próxima semana. Obrigada, Tennyson. Pessoal, boa noite.